Salve, ouvinte da T, tudo bem? Boa semana desde já. Obrigado por estar sintonizado, conectado aqui no Pod T. Falamos segunda-feira sobre saúde. Everson Kurum, tudo bem? Bem, Eduardo, obrigado por mais essa oportunidade de a gente trazer um pouco de conhecimento, compartilhar. É um pouco, né? Um pouco, mas é ótimo. Para partilhar com todos sobre um assunto de relevância, principalmente na área da saúde. Né? Verdade. Hoje falaremos sobre hormônios, Everson. Então, Eduardo, eu quis abordar um pouquinho dos hormônios, porque o grande destaque, na verdade, é o contrabando desses hormônios. Cada vez maior. A utilização, né? Nós temos recebido pela imprensa, de maneira geral, notícias relacionadas ao número de apreensões que cresce toda semana, tem uma grande apreensão. Isso. Desses hormônios utilizados irregularmente, principalmente em academias, não exclusivamente em academias, e as canetas emagrecedoras, né? Pseudocanetas. Então, são os dois grandes destaques que toda semana tem apreensão. O volume agregado é muito alto, além em alguns casos, a proibição ou a necessidade de prescrição faz com que haja esse contrabando, essa utilização inadequada. E aí faz o transporte inadequado, o armazenamento inadequado. A caneta emagrecedora tem que permanecer refrigerada. Exato. A utilização inadequada, né? Você vê da caneta emagrecedora, nós até já comentamos aqui numa outra abordagem, determinadas pessoas não podem usar. Isso. Né? Quem tem ou tem possibilidade de pedra na vesícula, quem tem problema hormonal, então tem que ser tratado com cuidado a utilização. Deficiências nutricionais, porque ela pode acarretar isso, né? Tem algumas notícias boas vindo relacionado ao hábito do alcoolismo. A adição do alcoolismo, ela está trazendo alguns benefícios, mas ainda vai ser apresentado num congresso os resultados, e aí dá para a gente abordar melhor, porque as canetas ajudam a reduzir a utilização do álcool. Então, agora, daqui a alguns dias deve apresentar, já saiu numa revista, e dentro de alguns dias vai ser apresentado no congresso, depois que apresentar no congresso, aí dá para a gente abordar para ver quais são os resultados. Né? Mas dos hormônios, vamos lá do princípio. Ocorre a gestação, a formação do óvulo, vai ser formado um feto, e baseada na característica genética, ali nas primeiras 6 semanas, tem a primeira descarga de hormônio, que é para fazer a diferenciação entre sexo feminino e sexo masculino. Então tem a primeira carga, e que logo depois, no ultrassom, é quando vai ser observado lá se é menino ou menina. Se pegar células nesse período ali, 8 semanas, já dá para saber. Tem laboratórios que conseguem pesquisar isso, e os pais que gostariam de saber antecipadamente podem fazer esse exame. Mas, enfim, aí ocorre o desenvolvimento mais ou menos igual para todo mundo, para criança, masculina e feminino. E quando atinge determinado peso e altura, o nosso grande órgão, que você rapidamente vai responder, porque nós sempre temos falado dele, começa a liberar alguns hormônios. Quem é esse órgão? Hipotálamo. De novo, o hipotálamo está ligado a esse controle. O hipotálamo começa a liberar algumas substâncias para um outro órgão, que é a hipófise. A hipófise libera 2 hormônios que vão ficar para o resto da vida, né? Normalmente vão ficar em boas quantidades, para o resto da vida, fazendo as diferenciações e induzindo a formação de células, induzindo a produção de óvulos ou de espermatozoides. Então, esses hormônios, o FSH e o LH, vão continuar vão fazer essa produção. Eles vão nos órgãos ovários, no caso feminino, testículo, no caso masculino, e começa a produção de substâncias, de hormônios. Alguns deles são esteroides, e esteroides, vamos lembrar, colesterol. Então, são a base de colesterol. Então, precisa ter uma boa alimentação, uma boa ingesta de colesterol bom, para que sejam formados e ele faça essa diferenciação. Fazendo a diferenciação, começa por volta dos 8 anos, depende da genética, como lá no início, às vezes um pouco depois, às vezes até um pouco antes. Começa essa diferenciação
em sexo masculino, sexo feminino, e vai aumentando essa produção até que ocorre a puberdade. Os hormônios aí aumentam a quantidade do feminino, fazendo com que haja questão de mamas, fazendo com que haja o alargamento de quadril, que é característico do sexo feminino. No masculino, a vinda de pelos, né? Pelos, e começa a ter até pelos na região axilar, no rosto, um engrossamento da voz, porque a região da garganta fica mais grossa. E no caso masculino, o desenvolvimento de músculos, porque aumenta a quantidade, principalmente, de testosterona. E aí nós vamos caminhando, né? Vai ocorrendo, vem o GH, um outro hormônio, que é o hormônio do crescimento, e aí faz crescer. Faz crescer, que é o estirão lá da puberdade. Faz crescer. Menino e menina faz crescer baseado na característica genética. Certo. Né? Então, alguns vão crescer mais, outros vão crescer menos. Com essa informação, o GH, e aí ficam os hormônios, o hipotálamo cuidando, controlando, ovários e testículos produzindo os hormônios. Por volta dos 40 anos, agora vamos para o masculino. Vamos pular. Antes disso, vamos voltar um pouquinho. Volta um pouquinho, então. A testosterona é responsável por características de fixação de músculos, ela é anabólica, ela faz o quê? Produção de células, o catabólico quebra, o anabólico produz células, então produz substâncias. Então começa a produzir substâncias, o músculo começa a desenvolver. Como tem mais testosterona no sexo masculino, mais músculos, né? Vai reter mais músculos, e aí precisa de energia, né? Começa a quebrar as moléculas de gordura para produzir energia, então isso vai caminhando normalmente. Quando chega por volta dos 40 anos, é natural, mas genética de novo envolvido, a testosterona começa a diminuir. Quando ela começa a diminuir, dependendo dos níveis, qual é a resposta do hipotálamo? Manda mensagem para a hipófise para estimular, para produzir mais. Às vezes isso não funciona adequadamente. Algumas doenças produzem isso, alguns problemas de tireoide, alguns problemas de hipófise, de suprarrenais, que também é um órgão que produz em cima dos rins, tem glândulas. Então começa a ter um problema da quantidade desses hormônios, e aí diminui a vontade sexual, a libido, cansaço, irritação, começa a ter alguns sinais. Normalmente se procura um profissional, ele faz a dosagem de todos esses hormônios e aí vê a prescrição, diminui um, aumenta o outro e vai ajustando até que possa ter uma melhora. Isso na parte hormonal. O que é que esses produtos que estão chegando de uma forma desordenada fazem? Eles bagunçam isso, bagunçam esse sistema. Por quê? Porque o nosso organismo é preparado para receber estímulos internos. O que venha de fora, e se vier uma testosterona de fora, o que vai acontecer? Vai diminuir o estímulo para produzir o normal. Certo. A testosterona normal. O que é que vai fazer? Vai encher de testosterona. Vai ficar super estimulado, vai com a libido lá em cima, os receptores estão cheios de células, então vai ficar muito estimulado, só que vai diminuir a produção do natural. Às vezes usam o quê? Nessas combinações que nós estamos falando, usam também hormônio do crescimento, GH, para aumentar, né, dar estímulo e deixar acordado. Então, aí deixa aceso, deixa hiperagitado, só que sem o normal. Na metabolização disso, vai para o fígado e aí começam a ter os problemas, né? Pode ter disfunção erétil, apesar de estar... É isso que eu ia perguntar, apesar do nível de testosterona muito alto, a disfunção pode aparecer. Pode aparecer por quê? Porque ele está com vontade. Agora tem que ver se tem a ereção. Entendi. Uma questão é ter vontade, o outro problema é ter a ereção. E aí é que vão entrar inadequadamente os que atuam sob disfunção erétil, que é um outro mecanismo. O mecanismo de vasodilatação. Mais bomba dentro do corpo. Mais bomba do corpo, e daí fica estragando até que um determinado momento a gente ouve, que pode ser um dos motivos, né? Que é AVC, problema cardíaco. Por quê? Porque esses engrossam o sangue.
estimulam a produção de mais células, eles engrossam, os músculos ficam mais rígidos, não trabalham tanto, né? Tanto os músculos que tem nas artérias e veias, quanto o próprio músculo do coração, faz uma hipertrofia, e aí não trabalha direito e pode provocar as consequências. Então, esse é o grande problema do uso indiscriminado, inadequado de hormônios. Eles têm indicações muito precisas, e agora está cheio, eu vejo de vez em quando aí, publicações sobre, não, esse não traz problema, esse é natural, esse é derivado. Todas as histórias. Quem começou com isso foi um observador, um cientista, que pegou gônadas de rato, de porco, e começou a se injetar, e ele ficou felizão. Estava feliz. Daí foi desenvolvendo, nos anos 30, um bioquímico alemão desenvolveu, e aí começou a utilização dos hormônios, que tem a sua função, sim, mas que tem que ser muito bem controlado. Muito bem. Entendeu? Você que está comprando esse tipo de mercadoria que vem, sabe Deus aonde? Aliás, você nem sabe o que tem dentro disso aí. Isso é uma outra questão, né? Outro problema, né? Outro problema, né? Não se sabe. Tem uma caneta emagrecedora que veio do Paraguai. Ótimo, mas vai saber o que tem lá dentro? Exatamente, né? Pode ter insulina. Pode ter qualquer coisa. Pode ter diurético, né? Que daí vai fazer urinar bastante. Pode ter água, pode ter nada. No começo traz um bom resultado, mas depois traz problema. Muito bem. Obrigado, Everson, por uma boa semana para você. Obrigado a todos nós. Obrigado a você que esteve conosco. Amanhã tem mais. Pode ter. Valeu.